Oi, gente, eu sou Felipe Antônio e hoje está no ar mais um Fala Aí Publicitário, o podcast do curso da Publicidade da Unimar, e hoje a gente vai falar sobre agricultura. O papo tá bom e eu vou passar pra Duda aqui pra ela falar mais. É isso aí. Eu acho que quando você pensa na imagem do produtor, vem na sua cabeça ele em cima de um trator, suando igual tampa de marmita, aquele sol rachando, mas pode tirar isso da sua cabeça, porque hoje em dia tá mais pra filme Interestelar do que pra novela Pantanal. E a gente tem vivido cada vez mais a era da tecnologia. E essa tecnologia chegou no agro, fazendo com que máquinas conversem entre si, uma funcionando dependendo da outra. Eu sou o Felipe e hoje trouxemos aqui a tecnóloga em mecanização em agricultura de precisão da Jato. Seja bem-vinda, Evelyn. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você. Evelyn, a gente ouve muito falar sobre que as máquinas conversam entre si. O que realmente está sendo compartilhado ali? Certo. Uma boa pergunta para a gente começar. As máquinas, elas vão trocar dados entre si. Então, posicionamento, onde ela está, o que ela realizou, se é um pulverizador, aonde ele já aplicou, para que a outra máquina que está trabalhando dentro de uma mesma área não sobreponha aquela área que ela já aplicou. Então, eles vão compartilhar tudo. Quanto que tá gastando de combustível, quanto tá de velocidade, quanto de taxa de semente, de adubo, de insumos está sendo aplicado. Então, basicamente, elas trocam todas as informações entre si. É como se elas estivessem fofocando, vamos falar assim, né? Elas estão trocando os dados entre si. E para ter essa troca de informação, para essa troca de informação acontecer, quem que é o olho, a voz, o ouvido da situação? Certo. A coleta da informação, ela começa com os sensores. Então, eles que são os olhos, os ouvidos, pode ser um sensor de produtividade, pode ser um sensor de umidade. Está integrado dentro da máquina ou no campo, instalado em algum local. Ele coleta a informação. Essa informação vai para um atuador. Então, por exemplo, vamos pensar numa câmera instalada num pulverizador. Ela está passando na lavoura, ela encontra a planta daninha. O sensor vê, certo? Qual que vai ser a ação que ele vai mandar? O bico tem que abrir. Então, o atuador vai abrir o bico, ele vai fazer a aplicação no local e vai fechar, certo? Essa informação, ela tem que chegar na mão do produtor. Quem que vai levar essa informação? Pode ser a internet, ele vai subir para uma nuvem e depois, lá do escritório, o produtor consegue ver o que aconteceu, aonde foi aquilo no local exato. Mas tudo isso depende do GPS, certo? Porque o sensor, ele pode ver, olha, aqui é uma planta. Mas, se a máquina não souber o que é o aqui, a localização do aqui, ele não consegue agir. Então, o GPS integra tudo isso também. Entendi. Certo? E quem é o maior fofoqueiro dessa história toda? Certo. Sem o sensor, a gente não tem informação. Mas se vocês concordam que nada disso chega na mão do agricultor se a gente não tiver internet? Então, a conectividade no campo é a maior fofoqueira. E aí o pessoal de campo, os operadores de máquina, acham que a telemetria é uma grande fofoqueira, mas na verdade ela é uma aliada, né? Ela vai transmitir as informações, vai contar um pouquinho de fofoca, talvez? Sim, mas o ganho é muito maior do que apenas ficar monitorando o operador, o que ele tá fazendo. Mas o quanto que isso pode economizar e agilizar no trabalho? O quanto que essa conversa pode agilizar e economizar? Certo. Pensando pelo princípio, né, das máquinas conversando entre si e trabalhando no mesmo talhão. Se eu não tenho o projeto da onde ela tá passando, você concorda que ele pode aplicar 2 vezes no mesmo lugar? E isso é sobreposição. Isso é gasto de insumo, gasto de combustível, gasto de horas trabalhadas. Então, com a telemetria, o monitoramento e as máquinas conversando entre si, ele consegue atuar e trabalhar apenas onde precisa. Então, fechar um bico de pulverização onde eu já apliquei, aplicar de forma localizada apenas onde tem a planta daninha. Então, tudo isso vai reverter em economia, em consumo de combustível, né? Sobreposição e entre outros fatores. Até
pelo ganho de eficiência operacional. É muito mais vantajoso você ter o controle da sua eficiência, você colocar a sua máquina no campo e ela passar mais horas trabalhando do que mais horas paradas. E a telemetria ajuda muito nisso também. Você consegue monitorar, ver o porquê que a máquina tá parando, o que tá acontecendo e intervir de forma rápida. Não deixar a máquina ficar parada lá 2, 3 dias. E no campo a gente depende muito do clima, então a nossa janela operacional é muito pequena. Então por isso que é tão importante a gente monitorar e, se conseguir, prever problemas futuros, atuar para não deixar a máquina parada, que isso é dinheiro, né? Gastando dinheiro ali do bolso do produtor. Certo. Hoje em dia, assim, tem muita gente que ainda pensa no agro como força braçal. Mas como que funciona, assim, hoje em dia? O operador tem que entender sobre telas, GPS, esse tipo de coisa. Como que funciona essa qualificação, assim? Porque tá quase um videogame, né, pra pessoa mexer. Sim, quando a gente entra dentro da máquina, a gente até se assusta com o tanto de tela que tem, né? Mas a primeira preocupação das empresas de tecnologia em si é fazer as telas mais intuitivas. Então, precisa ter ícone, precisa ter cor, ter menos escrito, porque senão o pessoal não consegue trabalhar. Então, tem que ser intuitivo, e essa é uma preocupação. O segundo é a capacitação, de fato. O operador, hoje, ele não é mais quem opera a máquina, porque hoje a gente tem projeto de linha, piloto automático, e a máquina consegue atuar sozinha. O que o operador vai fazer? Ele vai fazer a gestão da operação. Então, ele vai olhar as telas, vai olhar como é que tá o desempenho, se ainda tem semente lá na semeadora, se algum bico entupiu. Então, ele vai monitorar. Dirigir, o trator já dirige muito bem e faz isso sozinho. Mas a função é que ele monitore tudo isso e que não deixe dar nenhum problema. Mas isso precisa de capacitação. Então, a capacitação, a educação no campo, ela é muito válida e é precisa. O pessoal precisa investir em capacitação, porque não adianta a gente soltar... vamos usar o ditado popular, uma Ferrari na estrada de terra, certo? Tem muita coisa lá dentro. E a máquina é muito cara. A máquina agrícola não se é muito cara, né? Então, você soltar um recurso desse na mão do seu operador e ele só saber usar 20% daquele recurso, também é um prejuízo no bolso. Então, a educação, ensinar, mostrar, para que serve isso aqui, por que eu tenho que apontar isso, é um processo moroso, precisa ser feito, mas que lá na frente a gente vê que tem um resultado muito positivo no campo. Mas e pro funcionário mais velho, que por mais que conheça a terra, por mais que tenha, digamos, essa vasto conhecimento, né? Porém, não sabe mexer nessas tecnologias. Como é que fica? Como que ele faz? Certo. O que acontece com ele? No campo, a gente vê... isso é um dado, tá? Não sou eu que tô falando, mas... No campo tá cada vez mais difícil a gente ter mão de obra. O pessoal não quer trabalhar no campo. Por isso que estão automatizando muito das coisas. O pessoal que trabalha na fazenda há anos vai começar a se adequar. Então, ele pode ser a pessoa que vai prestar manutenção na tecnologia. Vai ser a pessoa que vai analisar os dados. Vai ser a pessoa que vai fazer X coisas. O ponto aqui é o seguinte... A gente tem o dado, certo? O sensor vai mostrar, por exemplo, aqui você produziu menos. Por quê? Não sei. É o conhecimento dessa pessoa que está em campo que vai falar, eu conheço a terra. Eu sei que aqui a gente tem uma terra muito arenosa, não segura água, então a produtividade cai. Então, assim, não vai tirar a pessoa do campo. Ela vai passar para um outro cargo, né? Vai fazer uma outra função dentro da fazenda. Mas o conhecimento da pessoa não é substituído pela tecnologia. E a gente viu muito isso aqui também no Farm Lab, né? A gente olhava e falava assim, aqui tá com a produtividade assim, o que será que foi? Aí o pessoal já vem e fala assim, não, aqui é assim, assim, assado. A gente tem essa característica. Então, o conhecimento da pessoa, do campo, não vai ser substituído pela tecnologia, tá? Certo. E assim, eu imagino que você já teve muitas vezes no campo demonstrando esse tipo de equipamento para o produtor. E quando ele se depara assim, com essa nova tecnologia que conversa entre si, as máquinas que conversam, que praticamente substituem um trabalho, como que é pra ele? Ele desconfia? Porque a gente, brasileiro, naturalmente é mais desconfiado, né? Como que ele se propõe com isso? Geralmente são 3 estágios, né? Desconfiança, aí ele fica um pouquinho curioso, né? Surge a curiosidade e depois entra pro encantamento. Então, o que acontece?
Quando a gente fala, a máquina conversa entre si, os dados vão chegar lá na sua mão. Ele fala, tá, eu quero ver. Duvido que isso funciona. Aí a gente começa a explicar, não, mas é assim, é assado. Aí ele fica curioso, então vamos ver. Aí você pode fazer uma demonstração, mostrar como que é a tecnologia, o que ela faz, o que ela entrega. Mas quando é que ele fica encantado de fato? Quando ele vê a economia. Porque pra ele é quantos sacos por hectare que tá gastando com isso aqui e quanto que eu vou ganhar no final. Então, quando a gente faz o cálculo, por exemplo, com corte de seção, você economiza tanto. Se você colocar bico a bico no seu pulverizador, você vai economizar mais. Quando a gente faz o cálculo de economia, que é quando ele se encanta de fato. Então, por isso que a gente sempre fala que a gente tem que mostrar o conceito e o valor para o produtor, senão ele não adquire a tecnologia. E o Agro 4.0? Ele já tá cabendo no bolso do produtor familiar? Já. E eu vou falar para vocês o porquê. A gente tem sensores mais baratos em campo, não precisa ser um drone extremamente grande para fazer imageamento aéreo, os drones menores já estão fazendo, então o pessoal está investindo em tecnologia de baixo custo. Mas o porquê que também já está acessível para a agricultura familiar? O próprio governo tem programas para fomento e aquisição de tecnologia no agro. Um exemplo é o Pronaf, que é específico para a agricultura familiar. Então, ele consegue uma linha de crédito, ele paga um juros muito mais baixo e ele consegue aquisição de máquinas, de sensores, de tecnologia. E uma outra parceria é entre o MAPA, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que lançou também para o produtor rural pessoa física. Então, ele também consegue acesso a um crédito especial e consegue fazer aquisição. Então, o próprio governo já está incentivando os agricultores menores, agricultores familiares, a adquirir a tecnologia em campo. Então, está cada vez mais acessível. Então, a telemetria é uma realidade pro produtor pequeno, né? Isso. Hoje, existem telemetrias de baixo custo. Por quê? Ele não precisa ter tudo conectado, concorda? Para ele, a informação de quanto tá gastando de consumo de combustível, aonde o trator passou, o que ele fez no final do dia, já é válido. Então, tem startups menores que estão atuando em telemetria de baixo custo, que auxilia o pequeno produtor. E não é só estar instalado na máquina. Às vezes é um sensor de clima que está no campo que vai trazer essa informação para você lá no celular. Então, é tudo integrado. Tem opções mais acessíveis e a telemetria é uma delas também. Cooperativas investem, dependendo, adicionam um pacote e passa para os seus cooperados. Então, é uma tecnologia que está acessível para o pequeno produtor também. Mas assim, a tecnologia é linda até certo ponto, até dar problema, né? Você já presenciou, assim, alguma situação de máquina inteligente fazer burrice, sim? Sim, é comum, tá? Dependendo do fator que tá atrás do volante, a gente fala assim, né? Às vezes é o erro do humano que tá lá operando e às vezes é o erro da tecnologia. Um exemplo, a gente abriu um mapa esses tempos atrás e a gente começou a olhar o rastro da máquina. Ela parecia uma cobrinha assim, ó, zigue-zague. Aí a gente falou, cara, vamos olhar a configuração de piloto? Vamos. A gente foi, olhou a configuração, tudo certinho, tudo batia, correção de sinal, tudo certinho, projeto de linha. Aí a gente falou assim, o que a gente vai fazer agora? Que a gente já olhou tudo, não é configuração. Alguém soltou assim, olha, vamos olhar a cintilação ionosférica? Vamos. A gente entrou no site, deu uma olhada. Aquele período que ele estava atuando era pico de cintilação. Então, o sinal de GPS, ele chega aqui pra gente todo desconfigurado. Por quê? O GPS, ele vai mandar o sinal lá de cima pra gente, certo? Sim. Quando não tá ocorrendo cintilação, esse sinal chega perfeito, a precisão tá em centímetros, tudo ocorre numa boa. Quando tá com essa cintilação, são explosões solares, vamos pensando assim. O sinal vai ficando todo distorcido. Quando chega na máquina, a máquina, ela já não tá com a precisão centimétrica ali de 2,5, 5 centímetros, ela vai começar a fazer o quê? Jogar pra entrar na linha correta. E aí que é o problema, porque aí ela faz a força pra voltar pra linha, porque na cabeça dela ela tá fora da linha,
E aí fica todo esse zigue-zague. E aí é uma coisa que a gente descobre. E tem um produtor que fala assim, a tecnologia não funciona. Fui trabalhar à noite, aconteceu isso, isso e isso. Tem vezes que a cintilação é tão forte que o sinal corta e aí a gente não consegue engatar o piloto. O piloto desengata e não consegue mais trabalhar. Mas é justamente, não é nem culpa da tecnologia. É um fator externo que vai causar problema no sinal. E aí acontece isso, mas até a gente lembrar de cintilação, a gente ficou assim, cara, a máquina não tem problema. O operador falou que não mexeu em nada. Então a gente tem que olhar para outros fatores também. Mas basicamente é esse aí. A telemetria e o GPS são inovações muito boas, sim. Mas não é só delas que faz uma fazenda, digamos, automática. O que é preciso para, como que eu posso dizer, para ter essa, digamos, automatização além delas? Tá. Você tem o sensor lá instalado, certo? Você compra um caderno e uma caneta. Isso faz de você um escritor? Não. A mesma coisa com a tecnologia em campo. Se você tem a tecnologia entregando dados, mas você não toma decisão baseado neles, você se perde aí. Então, você vai sair do achismo e vai entrar naquela questão de, baseado no dado X, eu tenho isso. E aí, você vai fazer a fazenda mais automatizada, uma fazenda digital de verdade, né? Basicamente é isso aí. Então, a gente precisa tomar decisão baseado nos dados. Seria também da competência do profissional. Não só dos meios que ele usa. Isso, a gente fala assim, a tecnologia te entrega a informação, certo? Você precisa analisar e ver o que você vai aproveitar daquilo que ela te passa. Certo. Hoje o pessoal às vezes tem um sensor integrado na máquina, não sabe o que ela entrega, não toma decisão baseada nela e vai seguindo a agricultura na forma convencional. Mas o Agro 4.0 é integrar tudo isso. É realmente você sair do achismo e tomar decisão baseada em dados, que é uma das premissas que a gente está levando ali pro FarmLab. Tudo que a gente tenta fazer é baseado em algum dado, seja dado de praga, seja dado de clima, seja o que for. Baseado em dados pra gente ter uma melhor assertividade no final. Mas e pro futuro, o que tende a melhorar, a mudar? A inteligência artificial e a visão computacional, ela vai facilitar muito. Porque hoje, às vezes a gente puxa um mapa, não entende muito bem o que será que foi. Você joga na IA, ela dá N hipóteses pra você. Então, ela vai facilitar na análise dos dados depois. Vai sair daquela tarefa também reativa e vai começar a ser uma tarefa mais preditiva. Então, acredito que ela vai começar a olhar o problema antes mesmo dele acontecer. Vai te dar um sinal, olha, tá acontecendo isso e isso, pode ser que lá na frente você vai ter um problema X. Acredito que é nisso que a inteligência artificial vai facilitar no campo também. Que a gente já vê que tá surgindo, né? Máquinas que já conversam com os operadores, máquinas que já trabalham sozinhas, então entrando na automação também. Acredito que é isso que vai ser um futuro para auxiliar na análise e no trabalho. Certo. E se a máquina conseguisse realmente falar com o produtor, o que ela diria? Tipo assim, barbeiro, você tá dirigindo mal, deixa que eu dirijo. O que ela faria? Olha, eu acho que ela reclamaria o dia todo, né? De alguma coisa assim, tira essa música que eu não aguento mais. Ela reclamaria, pode ter certeza. Mas eu acho que a mensagem é exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês. É que eu tenho dados, eu tenho a informação, então utilize. Porque eu não sou só uma máquina que vai lá e faz o serviço braçal pra você. Não. Eu tenho a informação, utilize essa informação pra você tomar decisão mais assertiva na sua safra. Pra você conseguir atuar melhor nos próximos anos e ganhar em produtividade no final. Sim. Acredito que é isso que é o recado que ela passaria pro produtor. Eu queria fazer uma pergunta pessoal minha. E esses dados, eles vão pra algum sistema? Aonde que estaria encaixado esse sistema pro produtor? Certo. A telemetria, por exemplo, ela é composta por todos aqueles fatores que eu falei. O sensor, que vai para um atuador, que vai para um computador de bordo, que chega na nuvem. A nuvem vai processar, vai fazer todo o processamento desses dados e depois a gente consegue visualizar essas informações. Por exemplo, na Jato a gente tem o Ecos, que é o nosso portal ali, né? A nossa plataforma de telemetria.
Então, através do Ecos, o produtor consegue ver aonde a máquina tá, o que ela tá fazendo, quanto ela gastou de consumo de combustível, gerar relatório, gerar mapa. Então, geralmente, as telemetrias são assim. O dado sai lá do campo e ele chega pro produtor em uma plataforma. Ou num site, alguma coisa assim. E o acesso a essa plataforma? É complicado? É fácil? Não, depende muito do fabricante, né? Então, geralmente a pessoa vai ter um login e senha, vai acessar e aí tem algumas telas. Ele pode ter tela específica para ver os dados de máquina, pode ter telas específicas para ver motivos de parada, por que a máquina tá parando, problemas com o motor, mas é bem tranquilo e geralmente o pessoal capacita aquela pessoa em campo. Então, instalou a telemetria nos equipamentos, uma pessoa vai lá, ensina como usar na prática no campo, tem outra pessoa que vai dar um treinamento teórico, explicar como que a gente utiliza os dados, como que a gente puxa isso, como que a gente analisa aquilo. Então, tudo gira em torno da capacitação também. Então, se tiver tudo regulado perfeitamente, erro não tem. A gente não pode falar que erro não tem. Tá. Claro que um erro ou outro vai acontecer. Pode acontecer imprevistos, a gente né? não pode dar 100% de certeza, mas se a pessoa monitora, utiliza aqueles dados, é muito mais confiável do que não olhar nada, certo? Porque a gente vê casos de que não tem telemetria, a máquina para, às vezes é um local que não tem tanto acesso à internet. Sim. E aí, né, fica dificultado ali a comunicação. Mas é pra rodar mais tranquilo, né? Vamos falar assim, roda mais tranquilo. Então tá bom. Evelyn, muito obrigado por essa conversa. Agradeço mesmo por ter aceitado o convite, para ter conversado com a gente aqui hoje, para ter explicado mais sobre a Agro 4.0. E a gente vai ficando por aqui. Só tenho a agradecer e é isso. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Obrigado mesmo, Evelyn. E pra você que acompanhou a gente até aqui, já segue o Fala Aí Publicitário e acompanha os próximos episódios, tá? Então é isso, até o próximo papo e tchau!